Olá, sétimo ano, estamos de volta para mais uma semana de estudos. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar os adjuntos adnominais. O que vem a ser a esses adjuntos adnominais? Vamos lá? Bom, como a gente pode perceber aqui, adjunto adnominal, certo? Ad quer dizer junto, adjunto, junto. Adnominal, adjunto, nominal, nome. Então, adjunto adnominal é uma palavrinha que vem junto de um nome. E o que é que eu chamo de nome propriamente dito aqui? É o substantivo. Então, quando nós estivermos falando de adjunto adnominal, nós estamos falando de algumas palavrinhas que vêm sempre fazendo referência a um substantivo. E a função sintática dele vai ser de adjunto adnominal. É como se estivesse caracterizando aquele substantivo. Então, quando a gente usar o termo adjunto adnominal, nós estamos nos referindo a um termo da oração que está sempre junto e se referindo a um substantivo. Ele está junto de um substantivo e está se referindo a um substantivo. Entenderam? Então, adjunto adnominal é uma palavrinha que está sempre ali ao redor de um substantivo. Então, você olha para a oração, primeiro acha os substantivos, achou o substantivo, vamos ver quais são as palavrinhas que estão ao redor dele, ou seja, estão ligados a ele, certo? Mas nem toda palavra ligada a esse substantivo pode ser classificada como adjunto, certo? Então, por isso que agora nós vamos ver que palavras são essas que aparecem ligadas a esse substantivo que podem ser classificadas como adjunto adnominal. Vamos lá. Primeiro, o que é que pode estar junto de um substantivo e ser classificado como adjunto adnominal? Vamos lá. Uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Nós já vimos que locução adjetiva é aquele conjunto de palavras, ou seja, mais de uma palavra. Toda vez que a gente escuta e falar em locução na língua portuguesa, a gente sabe que são mais de uma palavra, duas ou três, que se juntam e dão a ideia, passam a ideia, neste caso, de um único adjetivo. Por isso que são chamadas de locuções adjetivas, certo? Então, essas locuções adjetivas, expressão formada por duas ou mais palavras, certo? Ela vai estar na oração caracterizando, qualificando esse substantivo. Então, ela está ligada a esse substantivo. Então, toda vez que eu tenho uma locução adjetiva caracterizando um substantivo, ou seja, dando uma qualidade, uma característica a esse substantivo, nós vamos classificar essa locução adjetiva. Lembrar que locução adjetiva é uma classe gramatical e adjunto adnominal é função sintática. Então, essa locução adjetiva será classificada sintaticamente como adjunto adnominal. Vamos lembrar aqui o que seria essa locução adjetiva. Bom, alguns exemplos. Nada no mundo substitui o amor de mãe. Então, amor de mãe, que aparece aqui, é o que nós chamamos de locução adjetiva. Então, esse de mãe seria propriamente essa locução adjetiva. Amor é o substantivo. Então, amor aqui vai ser um substantivo. Vou marcar aqui. Então, amor é esse substantivo. Então, locução de mãe, essa palavrinha aqui, esse conjunto de palavras, está qualificando esse amor. Não é qualquer amor, é amor de mãe. No entanto, eu posso substituí-lo por uma única palavra, que é o amor materno.
certo? Então, aqui, amor de mãe, esse de mãe é o que nós chamamos de locução adjetiva. Por ela ser uma locução adjetiva, eu posso muito bem trocá-lo por uma única palavra, que seria materno, que também qualifica, caracteriza esse amor. Não é qualquer amor, é amor materno. Entenderam? Então, de mãe, locução adjetiva, e materno é um adjetivo que tem o mesmo sentido de locução adjetiva. No outro exemplo, os trabalhadores receberam pagamento do mês. Então, aqui, do mês, nota que é formado por duas palavras. Preposição, assim como a primeira, de, aqui aparece o do, e o substantivo mês. Na primeira apareceu o substantivo mãe. Então, nós já percebemos que locução adverbial, que a locução adjetiva, ela é formada de uma preposição mais um substantivo. E que esse mesmo substantivo, ele tem um valor similar a mensal. Então, do mês quer dizer mensal. E o que é do mês? Pagamento, que é o substantivo. Então, do mês está caracterizando o substantivo pagamento. E o adjetivo mensal, que tem o mesmo valor dessa locução adjetiva do mês, também está caracterizando o substantivo pagamento. Entenderam? Então, quando eu falar de locução adjetiva, eu estou falando de duas ou mais palavras formadas por pelo menos uma preposição mais um substantivo que pode ser substituído por um único adjetivo. De mãe, materno. De pai, paterno. De irmão, fraterno. Certo? De porco, suíno. Do mês, mensal. Então, isso é o que nós chamamos de locução adjetiva. Então, quando você tiver essa locução adjetiva caracterizando um substantivo, então a função sintática dessa locução adjetiva será de adjunto adnominal. Ou seja, é uma locução adjetiva que sintaticamente exerce a função de um adjunto adnominal. Então, a classificação sintática. Então, quando eu me referi à classificação sintática, eu não quero saber se é substantivo, se é adjetivo, não, certo? Eu quero que você me diga que é um adjunto adnominal. Função sintática é adjunto adnominal. Entenderam? Vamos em frente. Além das locuções adjetivas, os artigos também, eles serão classificados como adjunto adnominal. Por quê? Porque eles sempre estão caracterizando um substantivo. Onde eu digo, onde estão as provas? Então, aqui eu tenho o substantivo prova. Então, prova aqui, ele está sendo acompanhado por essa preposição as. É qualquer prova? Não, são as provas. Então, esse as aqui é um adjunto adnominal. Por que ele é um adjunto adnominal? Porque ele está acompanhando e caracterizando o substantivo provas. Já no outro exemplo, os policiais prenderam os bandidos. Então, o que é que eu tenho de substantivo aqui? Bom, de substantivo eu tenho policiais, né? E bandidos. Então, para eu achar os adjuntos adnominais, eu sei que eles estão próximos a essas duas palavras. E o que é que eu tenho próximo a essas duas palavras? Eu tenho o artigo os e, novamente, o artigo os. Então, esse artigo os aqui está caracterizando policiais e o segundo artigo os, ele está dando uma característica a bandidos. Por isso que esses dois artigos que acompanham esse substantivo serão sintaticamente classificados como adjunto
adnominais. Certo? Lembrar que quando eu falo de artigo, pode ser definido e indefinido. Aqui nós estamos vendo os artigos definidos, o, a, os, as. Então, esses artigos definidos, quando eles acompanham um substantivo, eles serão classificados na oração como adjuntos adnominais. Entenderam? Classe gramatical, artigo. Função sintática, adjunto adnominal. Vamos em frente. Os artigos indefinidos também serão classificados sintaticamente como adjuntos adnominais, desde que acompanhando um substantivo, ou seja, qualificando esse substantivo. Um homem andava por uma rua escura. Então eu tenho os substantivos homem. Opa, desculpa, deixa eu apagar aqui. Então, quando eu quiser achar esses adjuntos, eu tenho que primeiro achar o substantivo. Eu tenho homem e tenho rua. Então, eu tenho dois substantivos. Então, o que é que está acompanhando esses substantivos? Bom, aí eu vou ter que perceber que acompanhando esses substantivos, eu tenho o artigo um e tenho o artigo uma. Certo? Então, como é que eu vou classificar esse artigo? Ele é um adjunto adnominal, porque ele está caracterizando esse substantivo homem. E uma é um adjunto adnominal, porque está caracterizando esse substantivo rua. E o que é a rua? É escura. Então, aqui eu tenho um adjetivo. Então, esse adjetivo também está ligado à rua. Ele está dando uma característica na rua. Era qualquer rua? Não, era uma rua escura. Então, se nós já vimos que o adjunto adverbial, locução adjetiva, é classificada também como adjunto adnominal, então aqui também esse adjetivo também será classificado como adjunto adnominal. Mas isso nós vamos estudar um pouquinho mais na frente, tá ok? Vamos lá. No outro exemplo, um policial prendeu uns bandidos. Então eu tenho o substantivo policial e bandidos novamente. Certo? Só que dessa vez estão acompanhados pelo artigo um e uns, os artigos indefinidos. Certo? Então, era qualquer policial? Não, era um policial. Era qualquer bandido? Não, foram uns bandidos. Então, um e uns estão dando uma característica a seus respectivos substantivos. Estão acompanhando um substantivo, então eles serão classificados sintaticamente como adjunto adnominal. Ou seja, aqui eu teria dois artigos indefinidos que estão sendo classificados, estão trabalhando na oração como adjuntos adnominais. Portanto, nessa frase aqui eu teria dois adjuntos adnominais. Na de cima, no primeiro exemplo, eu teria três. Um, uma e escura. O adjetivo nós vamos estudar agora. Vamos lá. Bem, agora vamos ver esses adjetivos funcionando como adjunto adnominal. Certo? A gente já sabe que adjetivo é aquela palavra que expressa uma qualidade, ou seja, uma qualidade ou uma característica do ser. Então, os adjetivos eles estarão classificando um ser, que no nosso caso aqui serão os nossos substantivos. Então, vamos ao primeiro exemplo. Quando eu digo, o garoto esperto ganhou uma linda bola. Então, eu primeiro tenho que achar os substantivos. Garoto, deixa eu marcar aqui de outra cor, que nós já havíamos começado a marcar de outra cor. Então, eu tenho como substantivos garoto, né? E bola, certo? Então, como eu quero achar os adjuntos adnominais, eu vou ter que ver o que é que estão perto dele, certo? Nós já sabemos que o artigo será um adjunto adnominal. Então, eu tenho o e tenho uma.
Mas agora nós já estamos tendo a certeza que um adjetivo também, quando qualifica esse ser, esse substantivo, sintaticamente ele vai ser classificado como adjunto adnominal. Ou seja, então, esperto, o que é que o garoto era? Esperto. O que é que a bola era? Linda. Certo? Então, aqui nós já temos o classificando garoto e temos esperto também classificando garoto. Temos uma ligada ao substantivo bola. Eita, ficou tudo torto. Deixa eu apagar, se eu ajeitar. Eu tenho uma caracterizando o substantivo bola e tenho o adjetivo linda também caracterizando o substantivo bola. Então, se eles dois estão classificando o substantivo bola, nessa oração nós teremos 4 adjuntos adnominais. Ou e esperto, que estão ligados ao substantivo garoto, e uma e linda, que estão ligados ao substantivo bola. Já na segunda frase, eu tenho o substantivo meninos. Eu tenho o substantivo meninos. Tenho outro? Não, não tenho. Vou marcar aqui o outro. Certo? Então, era qualquer menino? Não. O que é que o menino era? Eram tristes. Então, os meninos, eles eram tristes. Então, tristes aqui, ele está caracterizando meninos. Então, se ele caracteriza um substantivo menino, então a função sintática dele é de adjunto adnominal. Notem que nós não temos mais nenhum substantivo na oração. Então, eu só vou ter um único adjunto adnominal ligado ao substantivo menino. Já no outro eu tenho os seus relâmpagos iluminam o mundo, certo? Quais são os substantivos que eu tenho? Bom, vamos lá. Eu tenho o substantivo relâmpago e tenho o substantivo mundo. Então, o que é que está ligado a mundo? Deixa eu marcar de amarelo. Substantivo e substantivo. Então, substantivo relâmpagos e substantivo mundo. O que é que está ligado, no caso aqui, a mundo? Eu tenho o artigo ou. Então, já sei que esse artigo ou é um adjunto adnominal, certo? Eu tenho o substantivo relâmpagos. O que é que está ligado ao substantivo relâmpago? Que relâmpagos eram esses? Eram os que iluminavam. Então, iluminavam aqui é um adjunto adnominal de relâmpago. Mas notem que eu tenho os, que também vai ser um substantivo ligado a relâmpago, e também vamos ter os substantivos, os pronomes seus. Os pronomes seus aqui, eles estão funcionando como pronomes adjetivos. O que é um pronome adjetivo? Bem, pronome adjetivo é aquele pronome que qualifica um substantivo. Eram quaisquer relâmpagos? Não, eram os seus relâmpagos. Então, esses seus aqui é um pronome adjetivo que vai estar caracterizando o substantivo relâmpago. Portanto, seus também vai ser classificado como adjunto adnominal. Certo? Mas vamos ver o pronome adjetivo já já. E na outra frase nós temos: nada no mundo é maior que o amor de mãe. Então, o que é que nós temos de substantivos? Nós temos, vamos lá, nós temos mundo e amor, certo? Nós já vimos esses exemplos, no caso aqui, o de mãe, né, que é o adjunto adnominal de amor. E no mundo aqui, qual é a palavra que segue esse substantivo? Seria no. No é formado pela preposição em mais o artigo o. Então, esse no aqui, eu não posso classificar como adjunto adnominal. Por quê? Porque ele é uma preposição. E preposições não podem exercer a função de adjunto adnominal. Então, ligado a esse substantivo mundo, eu não tenho nenhum adjunto adnominal. Mas, em compensação, ao amor eu tenho o. O artigo o também é considerado um adjunto adnominal. Certo?
Vamos em frente. Então, lembrando que o adjetivo também é uma classe gramatical que pode exercer a função de adjunto adnominal. Bem, e aqui nós temos aqueles pronomes adjetivos que nós falamos. Lembram que são pronomes que na oração eles acompanham um substantivo caracterizando esse substantivo. Ou seja, não é qualquer coisa, é aquela. Então, quando eu digo, o que você achou do meu carro novo? Então, é qualquer carro? Não, é o meu. Então, aqui o pronome meu, ele pode ser chamado de pronome adjetivo, porque ele está caracterizando o substantivo carro. Não é qualquer carro, é o meu carro. E o que é que o carro era? Novo. Então, aqui nós temos um pronome adjetivo e um adjetivo. Então, nessa oração, a classificação deles seria adjunto adnominal. Da mesma forma, nós vamos em meu carro novo. Então, aqui, nós vamos em qualquer carro? Não, vamos no meu. Então, o meu aqui caracteriza o carro. Então, esse pronome é um pronome adjetivo que está caracterizando o carro. E novo, que também caracteriza esse carro. Não é qualquer carro, é o meu carro novo. Então, meu, esse pronome adjetivo. E novo, é um adjetivo, eles exercem sintaticamente a função de adjunto adnominal. Igual naquele exemplo que a gente viu anteriormente. Seus. Então, não é qualquer, são os seus. Entenderam? Vamos em frente. Os numerais também são outras classes de palavras que exercem a função de adjunto adnominal. Certo? E a gente sabe que os numerais eles podem ser classificados de algumas formas. Certo? Então, aqui na frase, vou pegar aquelas duas garrafas, eu sei que garrafa é o substantivo, já está marcado aqui, e que duas é o numeral. Então, a classe gramatical de duas é numeral, mas aqui nessa frase, ele exerce a função sintática de adjunto adnominal do substantivo garrafas, porque o numeral também exerce essa função de adjunto adnominal. Certo? Aqui nós vemos alguns exemplos de tipos de numerais, certo? Lembrando que nós temos os numerais cardinais, 4, 1.500, eles indicam a quantidade exata. Então, esses numerais cardinais também podem exercer a função de adjunto adnominal, assim como os ordinais, que indicam uma posição exata, o segundo, o décimo. Então, quando eu digo o segundo aluno, segundo é uma adjunta adnominal do substantivo aluno. Os multiplicativos, que dão a ideia de multiplicar algo, indicar um aumento de algo, uma multiplicação, também podem ser classificados como um adjunto adnominal. Dobro, triplo, quádruplo. E os fracionários também podem ser adjuntos adnominais. Um quarto, um décimo. Entenderam? Então, todo e qualquer numeral pode e vai exercer a função de adjunto adnominal, desde que eles estejam caracterizando um substantivo. Certo? Bem, agora nós temos aqui 4 frases. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos achar os adjuntos adnominais de cada frase dessa. Então, cada uma dessas frases tem os seus adjuntos adnominais. E vamos encontrar juntos, para ver se realmente estamos assimilando o conteúdo. Então, a primeira oração é: a linda jovem viu o garoto. A segunda, o homem comprou 2 carros. Na terceira, a minha professora nova chegou. Na última, a carne de boi é saborosa. Então, aqui nós temos 4 frases diferentes, onde nós temos que achar cada um desses adjuntos adnominais. Mas primeiro, a gente tem que fazer o quê? Achar os substantivos. Certo? Então, a gente vai achar o substantivo dessas frases para depois achar os adjuntos adnominais que estão ligados a esse substantivo.
Porque a partir do momento que você acha logo o substantivo, você sabe que o adjunto adnominal está ali, pertinho dele, do lado dele. Então, fica mais fácil. Então, vamos lá. Bom, achamos os substantivos. Na primeira oração, eu tenho jovem e tenho garoto, certo? Então, jovem aqui não é um adjetivo, é um substantivo. A linda jovem viu o garoto, ou seja, é uma menina aqui. Eu só substituí menina por jovem, certo? Então, garoto. Aí, na segunda, nós temos homem e carros. Na terceira, nós temos professora. Então, nós só temos um único substantivo. E na quarta, nós temos carne. Também um único substantivo. Então, agora a gente vai pegar frase por frase e ir achando esses adjuntos adnominais, para ficar bem na cabeça como achar esses adjuntos adnominais. E vocês vão ver que é bem facinho. Então, vamos para a primeira. Já sabemos o substantivo, não é? Então, ligado ao substantivo jovem, nós já vimos que nós temos um artigo. Então, nós já estudamos que nem toda classe gramatical pode ser classificada como adjunto adnominal. Somente artigo, adjetivo, locução adjetiva, não é? Pronome adjetivo e numeral. Então, essas são as classes gramaticais que, quando estão juntos de um substantivo, exercem a função sintática de adjunto adnominal. Então, de jovem, nós já achamos a. Não é qualquer jovem, é a jovem. Certo? Vamos próximo. Além de a, ligada ao substantivo jovem, nós temos o adjetivo linda. É qualquer jovem? Não, é a linda jovem. Então, eu tenho um artigo e tenho linda, o adjetivo, ligado ao substantivo jovem. Então, nós já vimos que ao primeiro substantivo, nós teríamos ligado dois adjuntos adnominais, o artigo a e o adjetivo linda. Vamos ver agora no segundo adjetivo, no segundo substantivo, que é garoto. Bem, ligado a garoto, nós aí já podemos ver que nós temos um outro artigo, o artigo o. Então, era qualquer garoto que ela viu? Não, viu o garoto. Então, esse o aqui é o artigo, função sintática dele, adjunto adnominal. Então, nessa primeira oração, nós temos 3 adjuntos adnominais. A, linda e o. Então, ligada à jovem, a e linda, e ligada ao garoto, o artigo o. Entenderam? Vamos à segunda oração agora. O homem comprou 2 carros. Nós já sabemos que nós temos 2 substantivos, não é? Homem e carros. Certo? Então, homem substantivo e carro substantivo. Então, o que é que eu tenho ligado a esses 2 substantivos? A homem eu tenho o artigo o. Então, já achamos o primeiro adjunto adnominal que está ligado ao substantivo homem. Não tem mais nada ligado a ele, porque depois é comprou, é um verbo. Agora nós temos o substantivo carros. O que é que está ligado a esse substantivo carros? O numeral 2. Então, nesta oração, nós temos 2 adjuntos adnominais. O artigo o e o numeral 2. O ligado ao substantivo homem e 2 ligado, caracterizando o substantivo carros. Entenderam? Viu como é fácil? Vamos para o próximo exemplo. A minha professora nova chegou. Eu já sei que eu tenho um único substantivo, professora. Então, os adjuntos estão ligados a ela. Tem que estar ali ao redor dela. E qual é a primeira coisa que nós temos ao redor de professora? Minha. É qualquer professora? Não, é minha professora. Então, minha é um pronome, mas ele não está dando uma característica à professora, então é um pronome adjetivo. Então, a função sintática dele dentro da oração é adjunto adnominal de professora. E além de minha, nós também teremos o adjetivo nova.
Então, esse adjetivo nova é um adjunto adnominal de professora. Portanto, para o substantivo professora, nesta oração, nós teremos dois adjuntos adnominais ligados a esse substantivo, que será minha, pronome adjetivo, e nova, adjetivo. Então, pronome adjetivo e adjetivo são classes gramaticais. Na realidade, a função sintática dentro da oração é de adjunto adnominal. Então, nós temos dois adjuntos adnominais, minha e nova. E ambos estão ligados ao substantivo professora. Entenderam? E na próxima oração, nós já vimos que nós temos um único substantivo, que é carne. Certo? Então, carne é o único substantivo. Temos que ver agora o que é que está ligado a esse substantivo carne. Então, nós já sabemos que tem que estar ali ao redor dele. Certo? Então, do lado dele, nós temos o artigo a. Então, já achamos o primeiro adjunto adnominal, artigo a. Mas também nós podemos perceber que nós temos a locução adjetiva de boi. E por que ela é uma locução adjetiva? Bom, eu tenho um pronome de e tenho o substantivo boi, de boi, que pode ser substituído por um único adjetivo, não pode? Ela não está caracterizando carne, é qualquer carne, não é a carne de boi. E carne de boi significa o quê? Carne bovina. Então, essa locução adjetiva, porque é formada por duas palavras, preposição de, mais substantivo boi, e caracteriza carne, é o segundo adjunto adnominal desta oração. Portanto, a e de boi, artigo a e locução adjetiva de boi, são os dois adjuntos adnominais encontrados nessa oração. Certo? Ah, professor, mas aqui nós não temos também saborosa, que está dando uma característica de carne? Está. Mas preste atenção que ela não está ao redor do substantivo, não. Ela está bem afastada. E aqui a função dela é predicativo do sujeito. Por quê? Porque eu tenho verbo ser. E toda vez que eu tenho um verbo de ligação, o que aparece depois dele vai ser um predicativo do sujeito. Lembra que nós já estudamos isso? Portanto, saborosa não é adjunto adnominal. Saborosa será classificado sintaticamente como predicativo do sujeito, porque eu estou dando um predicado, uma característica ao substantivo ligado por um verbo de ligação. Certo? Notem que os outros verbos, viu, comprou e chegou, não são verbos de ligação. Portanto, nesta última frase, nós teremos somente dois adjuntos adnominais. O artigo a e a locução adjetiva de boi. Entenderam? Então, vamos revisar. Na primeira frase, nós temos a, linda e o, que nós classificaríamos como adjuntos adnominais. Preste atenção. Artigo, adjetivo e outro artigo. Estão acompanhando seus respectivos substantivos. Portanto, acompanha e caracteriza é um adjunto adnominal. Na segunda oração, eu tenho o ligado ao substantivo homem, portanto, caracterizando homem, e dois ligado ao substantivo carro, portanto, caracterizando carro. Então, o e dois nós classificaremos como adjunto adnominal. E na terceira frase, nós temos minha, caracterizando professora, não é qualquer professora, é a minha. E além do mais, não é só a minha professora, é a minha professora nova, não é aquela antiga, é a nova, a que acabou de chegar. Então, eu tenho dois adjuntos, minha e nova, funcionando como, são dois adjuntos adverbiais, ou seja, um pronome adjetivo, minha, e um adjetivo nova, caracterizando um único substantivo, no caso, professora. Portanto, nessa oração, nós teríamos dois adjuntos adnominais. E, fechando, na última oração, nós teríamos também só dois adjuntos adnominais.
o artigo a, que está caracterizando, ligando a carne, e de boi, que é uma locução adjetiva, que pode ser substituída por bovina. Então, essa locução adjetiva é uma característica de carne, não é qualquer carne, é a carne de boi, ou seja, bovina. Portanto, ligado a esse substantivo e na oração, nós temos dois adjuntos adverbiais, adnominais, ambos ligados ao substantivo carne. E lembrar que saborosa é um predicativo do sujeito. É uma qualidade da carne? É uma característica da carne? É. Mas como eu tenho um verbo de ligação, ela aqui, saborosa, será classificada como predicativo do sujeito e nunca como adjunto adnominal. Entenderam? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje, certo? Então, para praticar, para saber se vai ficar alguma dúvida ou não, nós vamos fazer uma tarefinha do nosso PL, Português Linguagem, das páginas 329 e 330, questões 1 a 7. Entenderam? Atividade PL, Português Linguagem, página 329 e 330, questões 1 a 7. Certo? Então, aqui eu termino, deixo meu abraço de saudade e logo, logo, mas logo, logo mesmo, nós estaremos juntos em sala de aula, matando a nossa saudade. Ok? Então, um abraço para todos e tchau!